Aninhada modestamente ao longo da costa do Mar Negro, a Bulgária talvez não seja o primeiro nome que vem à mente ao pensar na Europa. No entanto, poucos sabem que este país é de fato uma das nações mais antigas do continente, com uma história que se estende por mais de 1.300 anos, e um nome que nunca mudou desde a sua fundação em 681. A Bulgária é como uma epopeia viva, um lugar onde o tempo não apagou a identidade cultural, nem o espírito nacional. Bulgária, o país mais antigo da Europa, situada no sudeste europeu. A Bulgária ocupa uma área de cerca de 111 mil quilômetros quadrados, o equivalente ao estado de Ohio no Zero de Brasil, ou ao dobro da Holanda. Embora não seja muito grande, esta nação ostenta um terreno incrivelmente diverso, desde as majestosas cadeias montanhosas de Hila e Piran, lar do Pico Musala, o ponto mais alto da Península Balcânica, até planícies férteis, lagos glaciais de águas cristalinas e longas extensões de praias douradas. A Bulgária surpreende os visitantes com a forma como a paisagem muda drasticamente em apenas algumas horas de carro. O clima aqui é continental, temperado com 4 estações distintas. Os invernos trazem neve, os verões vêm com sol dourado e mares quentes. Primavera e outono são os períodos mais agradáveis do ano, quando a natureza se veste com flores suaves e folhas de bordo vermelho fogo. Graças a um equilíbrio agradável entre o frio moderado e o calor não opressivo, a Bulgária é um destino ideal durante todo o ano. Quanto à população, a Bulgária é atualmente lar de cerca de 6,44 milhões de pessoas, o que a coloca entre os países menos povoados da Europa. O envelhecimento da população e uma economia em dificuldades tornaram a Bulgária uma das populações que mais encolhem no mundo. Mas isso também significa que, se você prefere um espaço de vida tranquilo, sem a agitação das grandes cidades, a Bulgária pode ser o seu pequeno paraíso. A língua oficial é o búlgaro, parte do grupo das línguas eslavas irmãs do russo e do sérvio. Curiosamente, a Bulgária foi o primeiro lugar a usar o alfabeto cirílico, que mais tarde foi adotado pela Rússia e por muitos outros países do leste europeu. Então, se você já pensou que letras como G, C, Ch, Ej eram de estilo russo, a verdade é que elas se originaram na Bulgária. Os misteriosos túmulos de vampiros. Poucos imaginariam que por trás da fachada pacífica de uma pequena nação balcânica como a Bulgária, esconde-se um tesouro de histórias antigas e misteriosas. Talvez os próprios moradores sempre tenham sentido isso, pois a Bulgária registrou inúmeros fenômenos estranhos que continuam a surpreender arqueólogos e historiadores. Uma das descobertas mais bizarras e controversas são os chamados túmulos de vampiros, desenterrados em várias regiões durante escavações arqueológicas. Dentro desses túmulos, pesquisadores encontraram esqueletos com evidências de terem sido perfurados com estacas de madeira. De acordo com historiadores, este ritual era realizado durante a Idade Média para impedir que o falecido se levantasse novamente e se transformasse em vampiro. Embora alguns túmulos de vampiros datem de séculos, vários deles foram descobertos apenas recentemente, revivendo antigas lendas de vampiros em todo o Balcã. A Bulgária, juntamente com a Transilvânia da Romênia, há muito tempo é considerada um berço do folclore de vampiros na Europa. Na verdade, em muitas aldeias rurais, as pessoas ainda preservam rituais antigos destinados a afastar o Nosferatu, o termo balcânico para vampiro. Há até registros históricos de julgamentos de indivíduos suspeitos de serem vampiros, mostrando o quão profundamente essa crença estava enraizada na forma de vida da comunidade. Surpreendentemente, arqueólogos acreditam que esses rituais não derivavam apenas da superstição, mas de um medo real do desconhecido, possivelmente baseado em eventos reais que ocorreram no passado. Seja lenda ou realidade distorcida ao longo do tempo, é claro que a Bulgária é uma terra cheia de lugares e histórias que alimentam essa atmosfera misteriosa, tornando-a um destino perfeito para quem se sente atraído pelo sobrenatural e pelo inexplicável. Mulheres búlgaras, lindas e acolhedoras. Se você já passeou pelas ruas de paralelepípedos de Sófia ou passou por uma pitoresca cidade montanhosa como Plovdiv ou Veliko Tarnovo,
É muito provável que você tenha se virado não pela paisagem, mas pelas mulheres búlgaras. Não é exagero dizer que elas estão entre as mulheres mais bonitas da Europa. E não é o tipo de beleza de capa de revista, mas um charme muito real. Traços marcantes físicos, saudáveis, e uma mistura harmoniosa de elegância da Europa Ocidental e sedução da Europa Oriental. No campo, você pode até encontrar jovens mulheres usando vestidos florais bordados à mão e lenços de cabeça tradicionais, uma cena saída de um conto de fadas, mas estranhamente vívida. No entanto, o apelo das mulheres búlgaras não se limita à sua aparência. Elas também são conhecidas por sua hospitalidade e corações calorosos. Se você é um visitante de longe, há uma boa chance de ser convidado para a casa de alguém receber um copo de rakia tradicional e um prato da famosa salada shopska, e sair cercado por sorrisos. Para os búlgaros, a hospitalidade não é apenas uma cortesia, é parte de sua identidade nacional. E se você está se perguntando se elas são fáceis de abordar, a resposta é sim, se você for sincero. As mulheres búlgaras não são excessivamente reservadas, mas valorizam a gentileza, a consideração e uma conversa inteligente acima de frases prontas. Um pouco de humor, um olhar genuinamente atento e, o mais importante, um esforço para entender a cultura local. Essa é a chave para conquistar seus corações. A terra das rosas. Se cada país fosse comparado a uma flor, a Bulgária seria sem dúvida uma rosa orgulhosa, não apenas por sua profunda beleza cultural, mas também porque é verdadeiramente a capital mundial das rosas. Não é a França nem a Holanda, mas a Bulgária é o país que produz até 85% do óleo de rosa natural do mundo. Este óleo essencial é usado em muitos perfumes icônicos de grandes marcas como Chanel No. 5, Miss Dior e cosméticos de luxo da L'Occitane en Provence, Shiseido SK2, entre outros. Tudo começa no Vale das Rosas, uma região lendária, aninhada entre as montanhas Balcãs e a Cordilheira Sredna. Gora, onde o clima e o solo são tão excepcionalmente adequados que parece que a natureza os destinou unicamente para o cultivo de rosas. Todos os anos, em maio e junho, quando a estação da colheita começa, o vale fica imerso em um mar de flores deslumbrantes. Mas esta não é apenas uma cena poética, é uma indústria multibilionária. O óleo de rosa búlgaro, especialmente o Rose Otto destilado de rosas damascenas, é considerado um dos mais puros e caros do mundo. Para extrair apenas 1 litro de óleo essencial são necessárias cerca de 3 toneladas de pétalas de rosa, todas colhidas à mão ao amanhecer, quando a fragrância está mais intensa. Não é surpresa então que o preço possa exceder $10.000 por litro. Ironicamente, o valor do óleo de rosa búlgaro quase supera a renda média do país, que ainda é considerado um dos lugares mais acessíveis para se viver na Europa. Baba Vanga, a misteriosa profetisa dos Balcãs. Você já ouviu falar de Baba Vanga? Para muitos, ela é a mais famosa profetisa moderna, até mesmo comparada, ou por vezes considerada superior a Nostradamus. Embora tenha passado toda a sua vida em uma pequena aldeia búlgara, seu nome se espalhou pelo mundo graças às suas previsões estranhas e assombrosas. Baba Vanga nasceu em Strumica, que na época pertencia ao Império Otomano. Embora este lugar agora esteja dentro da Macedônia do Norte, ela ainda é considerada búlgara devido às suas raízes familiares e profunda conexão com a cultura do país. Sua infância foi longe de ser fácil. Sua mãe morreu cedo, e seu pai, um ativista político, era frequentemente preso por suas crenças. O grande ponto de virada veio quando ela tinha pouco mais de 10 anos. Durante uma súbita tempestade de poeira, ela foi levantada no ar e jogada no chão, resultando em cegueira quase total. Após esse acidente, ela começou a expressar pensamentos estranhos, algo que muitos acreditavam ser um sinal de presciência sobrenatural. Baba Vanga também tinha herança cigana, uma comunidade conhecida por práticas místicas como adivinhação e cura natural. No início, ela era conhecida apenas em aldeias próximas, onde as pessoas a procuravam para pedir conselhos. Mas, com o tempo, suas previsões se expandiram para grandes eventos globais: a morte de Stalin, o naufrágio do submarino Kursk
e até mesmo os ataques terroristas de 11 de setembro. Alguns até afirmam que ela previu uma pandemia global. Acenar significa não. Balançar significa sim. Uma das coisas mais únicas que você pode encontrar ao visitar a Bulgária é a maneira como os moradores locais usam gestos com a cabeça de uma forma completamente oposta à maioria do mundo. Especificamente quando querem dizer sim, eles balançam a cabeça de um lado para o outro, de forma semelhante a como muitas pessoas indicam recusa. Por outro lado, quando querem dizer não, eles acenam com a cabeça para cima e para baixo, algo que em outros lugares geralmente indica concordância. Para os turistas, acostumar-se a essa forma de comunicação não verbal pode levar algum tempo e às vezes levar a mal-entendidos divertidos. O polêmico mercado tradicional de noivas do povo cigano. Toda a primavera na região de Stara Zagora, na Bulgária, acontece um evento especial e altamente controverso. O mercado de noivas da comunidade cigana. Durante este evento, jovens mulheres vestidas com trajes glamurosos aparecem diante de multidões de jovens homens em busca de esposas. As famílias das garotas negociam um preço de dote que o noivo deve pagar, que segundo relatos varia de 10 mil a 50 mil dólares. Este mercado é a reunião mais importante do ano para o subgrupo Caidi Romani, uma pequena comunidade de cerca de 18 mil pessoas na Bulgária. Os Caidi são conhecidos por seu artesanato e tradições nômades. Embora hoje muitas vezes enfrentem discriminação, pobreza e marginalização não apenas na Bulgária, mas em toda a Europa. O mercado de noivas faz parte de seus esforços para preservar a identidade cultural, onde o casamento precoce é visto como uma saída da pobreza e um meio de manter laços comunitários internos. No entanto, muitos críticos argumentam que as pressões econômicas e sociais podem levar a casamentos que acontecem muito cedo e que as meninas podem não ter a liberdade de escolher seus parceiros. Um paraíso de águas termais. Quando as pessoas pensam em águas termais, Japão ou Islândia geralmente vem à mente. Mas poucos sabem que a Bulgária é, na verdade, um dos países mais ricos da Europa em termos de recursos de fontes termais. Com mais de 700 fontes termais naturais espalhadas pelo país, desde os tempos da Roma Antiga, imperadores e guerreiros vinham aqui para curar feridas e restaurar a saúde. Hoje cidades como Velengrad e Saryasandnsky, Sapareva, lar do único geyser natural da Europa Oriental, continuam sendo destinos populares para moradores locais e visitantes internacionais. As temperaturas da água variam de 30 graus Celsius a mais de 90 graus Celsius e são ricas em minerais como enxofre, magnésio e sódio, extremamente benéficos para a pele, articulações e sistema circulatório. A melhor parte é que você não precisa gastar muito para aproveitar. Na Bulgária, mergulhar em uma fonte termal não é apenas acessível e relaxante, mas também parece que você está aproveitando a terapia de cura da própria natureza. Você está pronto para mergulhar em águas quentes e vaporosas, em um dia frio de inverno cercado por uma majestosa paisagem de montanhas. Mulheres búlgaras geralmente adotam o sobrenome do marido após o casamento. Na Bulgária, é um costume comum as mulheres adotarem o sobrenome do marido após o casamento. Por exemplo, se uma mulher chamada Maria Ivanova se casa com um homem chamado Mikhail Petrov, seu novo nome seria Maria Petrova. No búlgaro, o sufixo ova ou eva é tipicamente adicionado ao sobrenome de um homem para criar a forma feminina. Algumas pessoas acreditam que adotar o sobrenome do marido reflete uma mentalidade patriarcal e uma sociedade que favorece os homens em detrimento das mulheres. No entanto, esta não é mais uma regra obrigatória. As mulheres têm o direito total de manter seu sobrenome de solteira se desejarem, ou podem optar por combinar ambos os sobrenomes. Sendo assim, este costume hoje é visto mais como uma tradição simbólica do que uma obrigação imposta. Ele reflete a mudança da Bulgária para uma perspectiva mais moderna, onde os direitos individuais e a igualdade de gênero são cada vez mais respeitados. Bulgária, o berço do iogurte. O iogurte é um dos alimentos fermentados mais antigos do mundo. E segundo muitos pesquisadores, foram os búlgaros que descobriram pela primeira vez o processo de fermentação láctica, o próprio mecanismo que cria o iogurte como o conhecemos hoje. Por milhares de anos,
Este alimento tem sido uma parte essencial da dieta local. O que o torna especial é a cepa de bactérias fermentadoras conhecida como Lactobacillus bulgaricus, nomeada em homenagem ao próprio país. Graças a esta cepa única, o iogurte búlgaro tem um sabor distinto, levemente ácido e suave em textura, ao mesmo tempo que oferece inúmeros benefícios para a digestão e a saúde geral. Além de sua longa história, a Bulgária hoje permanece globalmente renomada por sua excepcional qualidade de iogurte. Quase todos os anos, o país ganha prêmios internacionais pelo iogurte de melhor sabor, solidificando sua reputação e longa tradição na arte de fazer iogurte. A aldeia fantasma de Kovačevica, um lugar misterioso nas montanhas búlgaras. A Bulgária é uma terra cheia de histórias estranhas e emocionantes o suficiente para contar para sempre, sem que se esgotem. Entre elas, uma das lendas mais misteriosas e intrigantes mesmo para os moradores locais é a história da aldeia fantasma de Kovačevica. Aninhada nas profundezas das montanhas Rhodope, não muito longe da área onde túmulos de vampiros foram descobertos. Kovačevica é conhecida por suas casas de pedra centenárias. Hoje atrai visitantes curiosos sobre o desconhecido, mas a atmosfera sombria e fria da aldeia ainda causa arrepios em muitas pessoas. Vários turistas e moradores locais afirmam ter visto figuras humanas em casas abandonadas, só percebendo isso depois ao rever fotos. Outros relatam ter visto luzes estranhas se movendo pela floresta à noite, sem explicação clara. Essas experiências apenas fortalecem a reputação de Kovačevica como uma aldeia assombrada. Entre as muitas lendas que circulam, a mais famosa é a história de uma família que desapareceu de repente, deixando a mesa de jantar posta e a porta da frente escancarada como se tivessem sido forçados a fugirem em um instante. Alguns dizem ter ouvido sussurros em uma língua estranha ao caminhar pelas antigas ruas de paralelepípedos ao anoitecer. Outros insistem que foram seguidos por uma sombra escura até saírem da aldeia. Embora não haja evidências definitivas para essas ocorrências assustadoras, Kovačevica continua a nutrir lendas e histórias de fantasmas, adicionando à identidade cultural única e misteriosa da Bulgária. Bulgária, um dos países com a internet mais rápida do mundo. Pode parecer surpreendente, mas apesar de ter um custo de vida relativamente baixo em comparação com a maior parte da Europa, na Bulgária, ostenta um dos sistemas de internet mais rápidos e baratos do mundo. A velocidade média da internet em grandes cidades como Sofia, Plovdiv e Varna consistentemente figura no top 10 global, às vezes até superando os 12 os ao Reino Unido ou Alemanha. Além disso, o custo desse serviço é incrivelmente acessível. Com apenas alguns euros por mês, as pessoas podem desfrutar de internet de alta velocidade rápida, o suficiente para transmissões ao vivo, download de filmes e videoconferências, tudo sem atrasos. Por que isso acontece? A Bulgária desenvolveu sua infraestrutura de fibra óptica muito cedo e com poucas barreiras regulatórias. Os provedores de internet são livres para competir. O resultado: maior qualidade e preços drasticamente mais baixos. Isso transformou o país em um paraíso para entusiastas de tecnologia, freelancers e nômades digitais. Você acha que o trabalho remoto só é viável em países nórdicos caros? Pense novamente. A Bulgária pode ser exatamente o lugar que você está procurando. Festivais coloridos da Bulgária. Embora seja um país pequeno, a Bulgária possui uma cultura de festivais vibrante e rica, profundamente enraizada nas tradições populares. Na Bulgária, cada estação é um motivo para celebrar, e cada festival oferece uma fatia vívida da identidade nacional selvagem, mística e cheia de inspiração. Um dos festivais mais famosos é o Festival Kukeri, onde homens se vestem como criaturas bizarras, com máscaras de madeira, peles e sinos amarrados na cintura. Eles dançam descontroladamente pelas ruas para afastar os maus espíritos e orar por uma colheita abundante. De longe, o festival parece uma cena de um filme de fantasia, mas para os búlgaros é um ritual sagrado que remonta a milhares de anos. Outro festival é o Martenitsa, em 1º de março, quando as pessoas trocam fios vermelhos e brancos como desejos de saúde e boa sorte. Eles os penduram em árvores. Ao ver a primeira andorinha da estação,
uma tradição tão poética quanto bonita, marcando a chegada da primavera. Seja um festival de inverno ou primavera folclórico ou religioso, o espírito búlgaro sempre transparece na música, na dança orocircular e nos sorrisos largos e acolhedores. E se você for um visitante, não se surpreenda se for puxado para o meio de tudo, porque na Bulgária todos são bem-vindos. Destinos turísticos imperdíveis na Bulgária. Além dos fatos fascinantes já mencionados, a Bulgária é um tesouro de destinos incríveis para quem ama explorar a natureza e a cultura. Desde majestosas cadeias de montanhas até praias intocadas ao longo do Mar Negro. Este país está pronto para oferecer experiências diversas e inesquecíveis para os viajantes. Um dos locais mais notáveis da Bulgária é a Caverna Olhos de Deus. Esta maravilha natural apresenta duas grandes aberturas no teto da caverna, lembrando olhos gigantes que olham do céu, criando uma atmosfera mística e inspiradora. Aventure-se mais fundo e os visitantes sentem como se tivessem entrado em um mundo subterrâneo mágico. A antiga cidade de Koprivshtitsa preserva a alma histórica da Bulgária com suas casas de madeira coloridas perfeitamente mantidas do século XIX. Parece um museu vivo que traz à tona o período do Renascimento Nacional. A floresta de pedra Pobiti Kamani é um dos fenômenos naturais mais misteriosos do país. Localizada perto da cidade de Varna, esta floresta é composta por centenas de colunas de pedra eretas que se estendem como as ruínas de uma antiga civilização, evocando pensamentos de um mundo perdido. Veliko Tarnovo foi uma vez a capital do Império Búlgaro durante a Idade Média e ainda mantém sua atmosfera majestosa. A cidade é especialmente conhecida pela impressionante fortaleza de Tsarevets, situada em uma colina e cercada por paisagens montanhosas deslumbrantes e pelo sinuoso rio Yantra. O monumento Buzludza é um local rico em história e arquitetura da era soviética. Construído no topo do Monte Buzludza, este edifício abandonado em forma de OVNI oferece um poderoso impacto visual evocando sentimentos surreais e nostálgicos. A Catedral de Alexander Nevsky, na capital Sófia, é o marco religioso e arquitetônico mais icônico da Bulgária. Com suas cúpulas douradas e interior intrincadamente esculpido, é uma das maiores catedrais ortodoxas orientais do mundo e uma visita obrigatória para todo visitante. Para aqueles que amam atividades ao ar livre, as cadeias de montanhas da Bulgária, Balkans Pirin Hodop e Vitosha, são um paraíso para trekking, escalada, camping e esqui no inverno. As paisagens mudam com as estações de florestas de bordo ardentes no outono, a picos cobertos de neve no inverno, tornando cada jornada vibrante e colorida. Não se pode esquecer a costa do Mar Negro, um dos pontos de férias mais populares da região, com praias de areia dourada, água cristalina e uma atmosfera animada. Resorts como Swanee Beach e Golden Sands atraem milhões de turistas todos os anos. Enquanto isso, aldeias de pescadores pacíficas e cidades costeiras antigas como Sozopol e Nesebar oferecem uma experiência cultural mais profunda e a beleza serena da velha Bulgária. À medida que a jornada chega ao fim, a Bulgária surge não apenas como uma terra cheia de lendas e mistério, mas também como uma joia escondida, repleta de natureza deslumbrante, rica herança cultural e calorosa hospitalidade. Seja você um aventureiro, um entusiasta da história, ou simplesmente procurando um lugar para relaxar, a Bulgária tem algo para você. Culinária búlgara. Simples, saudável e fresca. A culinária búlgara pode não ser tão mundialmente famosa quanto a francesa ou a italiana, mas uma vez que você a experimente, entenderá por que as pessoas aqui vivem muito, permanecem saudáveis e são profundamente apaixonadas por comer. O que faz a comida búlgara se destacar é o equilíbrio perfeito entre frescor, tempero leve e ingredientes completamente naturais. Uma refeição típica geralmente começa com a salada shopska, a salada nacional feita com tomate, pepino, pimentão verde e cebola, e uma generosa pitada de queijo branco por cima. É refrescante e mais viciante do que você esperaria. Se você estiver com vontade de um prato principal quente, experimente a banitsa, uma massa folhada recheada com queijo e ovos assada até a perfeição, dourada e perfumada. Ou o kavarma, um ensopado farto de carne,
e vegetais cozidos em um pote de barro rico, quente e inconfundivelmente balcânico. Você também pode saborear o tarator, uma sopa fria popular no verão feita de iogurte, pepino, alho, endro e nozes. Você não precisa reservar uma mesa em um restaurante chique. Uma pequena lanchonete à beira da estrada, um doce quente e um copo de rakia tradicional. Isso é tudo o que é preciso para experimentar a alma da culinária búlgara, desde a primeira mordida. Custo de vida na Bulgária. Depois de descobrir os mistérios, as tradições únicas e a natureza deslumbrante da Bulgária, você pode estar se perguntando como aproveitar tudo isso sem esvaziar sua carteira. A boa notícia é que a Bulgária é amplamente considerada um dos países mais acessíveis da Europa, tornando-a um destino ideal para quem procura uma experiência única sem gastar uma fortuna. Em Sófia, a capital e maior cidade, alugar um apartamento de um quarto no centro da cidade geralmente custa cerca de 300 a 400 dólares por mês. Se você optar por morar fora do centro, os preços podem cair para 200 a 300 dólares. Além disso, a alimentação também é muito econômica. Uma refeição em um restaurante casual geralmente custa entre 6 e 10 dólares, enquanto um jantar tradicional para 2 pessoas custa apenas cerca de 15 a 20 dólares. Uma xícara de café custa menos de 1,20 dólar e uma caneca de cerveja local custa apenas 1,50 a 2,50 dólares. Despesas mensais com supermercado e suprimentos básicos para uma pessoa ficam entre 150 e 200 dólares. Locomover-se pela cidade também não vai pesar no bolso. O sistema de transporte público da Bulgária é bastante eficiente. Passagens de ônibus ou bonde custam entre 0,80 e 1 dólar por viagem, e um passe mensal não custa mais de 30 dólares. Táxis também são muito acessíveis, custando cerca de 0,60 a 0,80 dólar por quilômetro. Se você quer mais flexibilidade durante sua viagem, alugar um carro é uma opção razoável com diárias que variam de 20 a 30 dólares. No geral, com apenas 1.500 a 2.000 dólares, você pode viver confortavelmente aqui. Essa é uma quantia muito razoável e significativamente menor do que o custo de vida nos direitos dos dias. Não só é acessível, mas a Bulgária também é considerada um país seguro com uma baixa taxa de criminalidade. As pessoas são amigáveis e acolhedoras, e a maioria dos jovens consegue se comunicar em inglês, especialmente em áreas urbanas e pontos turísticos. Chegar à Bulgária também é relativamente fácil. O Aeroporto Internacional de Sófia oferece muitos voos diretos de grandes cidades europeias, como Viena, Berlim, Paris e Roma. Além disso, cidadãos da União Europeia, Estados Unidos, Canadá, Austrália e muitos outros países recebem entrada sem visto para estadias curtas de até 90 dias. Com todas essas vantagens, a Bulgária tem atraído cada vez mais a comunidade de nômades digitais, pessoas que trabalham remotamente e vivem um estilo de vida independente de localização, bem como aposentados que buscam desfrutar da vida com um custo mais baixo. Cidades como Sofia, Plovdiv e especialmente Bansko, com sua deslumbrante paisagem montanhosa e preços baixos, estão se tornando destinos populares. O que você achou da Bulgária? Você gostaria de visitar o mercado de noivas ou há algo mais que desperta mais sua curiosidade? Deixe um comentário e compartilhe suas ideias conosco.